Olá, eu sou a Carol Stein e eu vim falar hoje um pouquinho sobre meditação. Tem muita gente que me pergunta sobre meditação e eu acho interessante porque normalmente quando me perguntam as pessoas vêm com ideias muito relacionadas à dificuldade, então misticismo, e a ideia desse vídeo é tentar desmistificar um pouquinho o que é a meditação. Então, quando a gente caminha nesse processo de iniciar a nossa prática de meditação, a gente precisa inicialmente entender que para que a gente possa meditar, o primeiro ponto é relaxar. Então, sem relaxamento não tem como a meditação ocorrer. Existem diversas formas da gente iniciar esse caminho da meditação, mas estando ciente de que esse estado de relaxamento que pode ser induzido pela gente mesmo é algo extremamente necessário. No caminho do yoga, antes da meditação, a gente tem a concentração. Então, para que a gente possa entrar num estado meditativo, é essencial que a gente primeiro inicie uma trajetória rumo à concentração. Então, quando a gente fala em concentração, a gente está falando em uma prática onde a gente consiga, dia após dia, passo após passo, trabalhar essa musculatura do campo mental que é tão enfraquecida hoje em dia, né? A gente normalmente vai, pega o celular, faz isso, faz aquilo e não consegue focar em nada. Então, para que a gente possa iniciar o processo do caminho meditativo, o primeiro ponto é a gente conseguir achar uma prática com a qual a gente se adequa, que a gente se identifique, de concentrar a mente. Eu sinto esse caminho mais fácil para quem inicia essa jornada na meditação. Então, para a concentração da mente, existem muitas opções. Se você tem uma mente que é muito falante, uma mente grosseira, se você não tem nenhum tipo de prática contemplativa, prática que te traga mais para dentro, te interiorize, é interessante você iniciar com práticas de concentração que são mais grosseiras, digamos assim. E o que seriam essas práticas? Práticas que façam com que alguma das portas do seu sentido sejam despertadas. Então, por exemplo, mantra, né? O mantra é uma ferramenta para concentrar a mente. Então, através da audição, eu deixo a minha mente extremamente concentrada no ponto da audição e lá fecho os olhos, eu deixo os olhos abertos, eu fico mantrando. Vamos supor, Birra ou Pranava. Então, eu ponho lá o áudio e aí eu mentalmente fico Om, 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 Om. Isso vai ajudar pouco a pouco a mente passar de um estado onde ela sempre está ou no futuro ou no passado e voltar a essa conexão com esse som que é o Om que está sendo apresentado no momento presente. Então, essa é uma forma grosseira de você iniciar um processo de concentração. Uma outra forma que existe, que também é bastante interessante, é você eventualmente colocar uma vela e deixar o ponto focal ocular na vela e deixar com que toda a sua atenção seja direcionada para a vela, ou então um ponto preto na parede, ou um ponto colorido na parede, e você fica olhando para aquele ponto e deixa que a sua mente fique concentrada naquele ponto. Existe também a forma de você contar, então você fecha os olhos e fica 1, 2, 3, 4. Há quem utilize o Japamala, ou então o terço, o rosário, para justamente auxiliar nesse processo, porque às vezes só ouvir, só olhar, só pensar é muito pouco, então a pessoa precisa de algo que ajude ela também, ainda mais grosseiro, que é poder ter o Japamala, ou então o rosário para contar. Então, por exemplo, eu vou pegar o Birra Om, eu tô lá no Om, primeira bolinha, aí troco Om, muda a bolinha, Om, muda a bolinha. Ou então, se for contagem, eu penso 1, troco a bolinha, 2, troco a bolinha. E aí eu vou indo dessa forma. Entrando nesse processo e fazendo com que a sua prática ela vá se firmando cada vez mais, você vai perceber que muito rapidamente
você vai identificar os momentos que a sua mente tende a sair e conseguir trazer mais rapidamente a mente para o ponto focal. Então, no começo, é muito provável que aconteça de você estar tentando concentrar e aí a sua mente ela é levada por um pensamento e você nem percebe que você foi levado pelo pensamento. Você só vai perceber depois, sei lá, de 5 minutos. Não tem problema. Lembra que eu falei do relaxamento? Então, assim, se você identificou que tua mente vagou, volta. Gentilmente. Pega, puxa, olha, tô viajando. Então você faz o seguinte, volta, ok, identifiquei que eu tava viajando, agora eu vou voltar pra minha prática de concentração. E você volta a focar no seu ponto de concentração. E vai fazendo isso, dia após dia, semana após semana, que você vai ver que cada vez mais você vai conseguir trazer rapidamente a sua mente. O que antes você demorava 5 minutos para perceber que você estava navegando nos pensamentos, você vai perceber depois de um tempo de prática que em 10 segundos você já identifica e você volta. Mas muito importante esse carinho por você mesmo, de não ser grosseiro, de não falar, ai que saco, olha meu pensamento indo pra lá, eu não consigo me concentrar aqui. Não. Ok, a mente vagou, não tem problema. Agora a gente volta ela para concentração e tá tudo certo. Entrando cada vez mais nessa prática, você consegue ir sutilizando as formas como você vai concentrando a sua mente. Uma das formas mais sutis de concentração é a prática de Anapana, que você foca no ar entrando, foca no ar saindo. Então, toda vez que o ar entra, você sabe que ele entra, toda vez que o ar sai, você sabe que ele sai. Então, você vai simplesmente usar a sua respiração como um ponto focal de concentração para trabalhar a musculatura da atenção. E aí, de novo, a mente vai, volta, e aí você gentilmente... Eu sei que o ar entra, eu sei que o ar sai. E aí é legal porque você não precisa de nada externo. Você só tem a sua respiração e isso você pode fazer em qualquer canto, não precisa de um som, não precisa imprimir nada, que tá tudo certo. Você fecha os olhos ou deixa eles abertos, se assim for melhor pra você, focando num ângulo de 45 graus. Pra mim eu prefiro fechado e vai lá. Inspiro, exalo. Eu sei que inspiro, eu sei que exalo. E aí você vai se utilizando cada vez mais na sua prática. Você pode, depois dessa prática de concentração na respiração, você vai entendendo qual a qualidade da sua respiração. Então, quando o ar entra, ele tá o quê? Frio, ele tá quente, faz cosquinha. Qual que é a sensação quando o ar entra? Qual que é a sensação quando o ar sai? E aí você continua. Aí existem várias outros caminhos para serem percorridos, mas acho que inicialmente esses são os mais interessantes, então de você ir de um ponto mais grosseiro até uma prática um pouco mais sutil e fazer uma meta, 21 dias que seja. 21 dias eu vou focar no mantra. Então eu vou lá, a postura que eu quiser. Então eu posso ser uma postura sentada, pode ser uma postura deitada, só que aí não dorme. Se você preferir com as pernas cruzadas ou então com as pernas esticadas, não tem problema, mas o importante é a coluna estar ereta. Eu uso um bloquinho normalmente para assentar o glúteo, para deixar a coluna um pouco mais ereta, porque senão a tendência é de você curvar a coluna. Então pode ser uma almofada, um bloquinho, o que for interessante para você. E é isso, 21 dias. Faz 15 minutos, eu vou durante 21 dias focar durante 15 minutos no mantra, ou então focar na contagem. E aí depois dos 21 dias, inicia. Daqui nos próximos 21 dias eu vou focar a minha atenção no ar entrando e no ar saindo por 20 minutos, meia hora que seja. E assim você vai avançando na sua prática. Com a concentração, com a mente bastante concentrada, aí sim você inicia um processo de meditação. A meditação ela não ocorre se você não tem relaxamento e não tem uma mente concentrada. Então, a meditação ela pressupõe um estado de contemplação. Então, independentemente do que
esteja acontecendo ao meu redor, ou o que aconteceu, ou o que vai acontecer comigo, né, na vida, eu simplesmente contemplo aquilo que o momento presente tem para me apresentar. Eu consigo estar concentrado suficientemente naquilo que é o agora e contemplo a vida. Então a meditação nada mais é do que você simplesmente retornar ao estado de contemplação do que é te apresentado no momento agora, no momento presente. E a sensação que eu tenho é que é simplesmente voltar para aquilo que a gente nasceu fazendo, que é contemplar. Então se você olha para uma criança, ela fica olhando assim durante muito tempo algo. Ela está contemplando. A mente dela, eu imagino, deve ficar 100% focada ali na luz, no sol, na flor, simplesmente contemplando. Então, quando a gente fala em meditação, a gente está querendo iniciar um processo onde a gente consegue silenciar a mente, concentrar a mente, entrar em contato com aquele que observa, não com aquele que reage. Aquele meu eu lá dentro, a minha essência mais pura, que observa tudo o que acontece ao meu redor. Como se fosse um espectador de um filme mesmo. Vejo a vida como uma tela de cinema. E como no cinema eu olho, eu vejo, eu sei o que está acontecendo, mas não vai acontecer nada comigo, eu estou só assistindo. Então, no estado de conexão com o observador, você entra cada vez mais nesse estágio de você observar aquilo que acontece e perceber se aquilo te gera algum tipo de sensação e não reagir, observar, contemplar. Então, essa é um dos olhares com relação à meditação. Existem também meditações que vão te guiar para algum tipo de estado, né? Meditações que têm uma característica de ter também uma visualização criativa. Então há meditações que pessoas usam tambores e te levam para dentro de uma caverna, que aí normalmente são meditações xamânicas. Mas a meditação, no cerne, é esse aquietamento, é esse enraizamento no momento presente através da concentração da mente no agora, silenciada, tranquila e relaxada. Então é isso. Gratidão.